Para nós é uma alegria e é uma tristeza estar aqui, porque a gente sabe que para nós como família é o último domingo que nós vamos estar ministrando no Brasil. É uma alegria de estar aqui, com certeza, como o pastor Evandro falava. Nós chegamos no Brasil, foi no final de 2009. Nós tivemos 3 meses aqui em Santos e depois nós fomos para o Sul, onde ficamos esses outros 7 anos na cidade de Camboriú, em Santa Catarina. E eu não imaginava tudo aquilo que Deus tinha guardado para a gente, para nós aqui no Brasil. Foi um processo, para nós um processo difícil, ter construído uma vida por 7 anos que estávamos nos Estados Unidos, e depois, de repente, largar tudo e virmos para o Brasil e passar tudo aquilo que passamos. E quando nós vínhamos aqui para Santos, nós já tínhamos, então, vendido todas as nossas coisas, doado algumas outras coisas e nos desfizemos de tudo lá em Camboriú nessas últimas semanas. E então fomos para a rodoviária com todas as nossas malas, com destino aqui para Santos. Então nós pensamos como é que nós, como povo de Deus especialmente, e como pessoa, ser humano em geral, como é que nós podemos viver nossa vida correndo atrás de tantas coisas terrenais, quando no final das contas nós vamos para a terra do mesmo jeito, não é? Então foi esse sentimento que eu tive, porque eu lembrava, o mesmo irmão que nos levou para a rodoviária para voltarmos para cá, foi o mesmo irmão que nos foi buscar pela primeira vez há 7 anos atrás lá em Camboriú. Não o conhecíamos pessoalmente, colocamos tudo na caminhonete dele e fomos para a nossa nova morada lá. Mas tem sido um processo interessante agora, especialmente porque nossos filhos cresceram. O meu filho maior hoje já está para fazer 15 anos. A minha filha está de 12 para 13. E seguem os outros, que eu não vou nem tentar mencionar as idades. E tem aumentado em tamanho, tem aumentado em número. E mais que nada eu agradeço, eu louvo a Deus, porque Deus tem aumentado em conhecimento do Senhor. Porque não faz parte dessa mensagem, agora não sei como é que eu vou fazer encaixar. Mas me lembra, me traz à memória o que diz lá em Tiago, quando diz: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Glória a Deus. Perseverança é uma marca registrada do cristão. E a perseverança deve terminar a sua obra. Terminar que obra que a perseverança faz? A obra dentro da gente. Para que continuemos naquilo que Deus tem colocado adiante de nós. Para quê? Para que sejamos maduros e completos, não tendo falta de nada. E nós temos ministrado em vários lugares o tema família. E nós temos usado muito o texto lá de Salmos 127, que fala que filhos são herança do Senhor e filhos são como flecha na mão do valente. E isso eu tenho usado esses dias para honrar os meus filhos, que eles têm sido muito mais do que flechas. Eu tenho visto a sua conduta, eu tenho visto as dificuldades, eu tenho visto a montanha-russa emocional que todos nós na família temos estado passando essas várias semanas. E eu tenho visto o quão enxergo neles hoje, não somente flechas, como Deus diz que são, mas eu tenho visto eles como os próprios valentes, de ter decidido em oração, junto em família, nós tomamos decisões em família, em oração, e eles abraçaram a visão. Não tem sido um abraçar fácil, mas eles têm abraçado a visão, eles têm aberto mão de muitas coisas,
E Deus tem trabalhado isso. E agora está só a Dominique, a minha filha, e eu quero dizer de que tudo isso que nós estamos passando é justamente isso aqui, a prova da nossa fé. Não a fé, não aquela fé, a palavra não está dizendo aquela fé de que eu posso fazer qualquer coisa. A fé naquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. A fé no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E por causa desse Evangelho é que nós estamos dispostos a abrir mão de tudo isso. Mas eu quero trazer isso que o pastor estava falando do casal que está completando 50 anos. E eu, quando a gente ouve isso, a gente diz, quando a gente crescer, a gente quer ser igual a eles. 50 anos de casado. A gente sabe que não é fácil. Tem gente que está 1 ano, 2 anos de casado, já está querendo jogar a toalha. Imagina 50 anos de casado. Não é? Imagina 50 anos sendo moído um pelo outro. É justamente Tiago aqui, olha, perseverando para que sejais maduros e completos. E não é o tema de casal aqui, mas eu quero trazer como que é uma alegria, olha, diz, tende por motivo de grande gozo esse passagem por provações. O problema nosso, sabe o que é de povo cristão? É que nós aceitamos Jesus, só que nós não queremos aqueles textos que falam de carregar a cruz, de negar-se a si mesmo. Bom, mas se tem que carregar a cruz, então eu quero ela um pouquinho mais acolchoadinha, para não machucar, vai arranhar, vai fazer calo no meu ombro. E aí quando vem o tema de família, casais, filhos, finanças, qualquer coisinha a gente está cheio de ai, ai, ai. E não que não tenhamos. Hoje a minha família está cheia de ai, 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 no secreto do Senhor. Porque é lá onde está a nossa satisfação. Porque quando nós trazemos os nossos ai, 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 no silêncio, na quietude, quando meus filhos vão dormir, eu vou lá para o meu, não num quarto, mas eu vou lá para fora, na garagem de oração, onde está eu e Deus no escurinho, eu olho para as estrelas e eu estou falando com Deus. É ali onde eu encontro as minhas forças para continuar. É ali onde você vai encontrar as suas forças para entender que a maior felicidade não é trocando de mulher, de homem, de filho, ou de mãe ou de pai. A tua maior felicidade vai ser quando você se encontrar no centro da vontade de Deus. Meu filho falava há algumas semanas atrás, nós estávamos saindo de casa para cuidar de algumas coisas. E ele disse, ai, Camboriú é tão maravilhoso. E eu pensei por um tempo e eu já ia entrar naquela coisa, a gente ia ficar naquela novela, no final a gente ia estar chorando junto, ali abraçadinho. Mas eu pensei, e é verdade. Eu falei para ele, é verdade e tem sido uma bênção, tem sido um lugar maravilhoso para a nossa família. Só que só vai ser maravilhoso durante o tempo que nós pertencemos a este lugar. Porque passando o prazo, não vai ter nada de maravilhoso. Assim como um bom assado, lá no sul se gosta muito de assados, né? E o assado é maravilhoso, tem um cheiro maravilhoso, só que passado a hora, já daqui a pouco não tem nada de maravilhoso. E a única coisa que vai querer aquele assado vão ser as moscas. Então eu falei para ele, você lembra daquele texto do povo que seguia a nuvem? Quando a nuvem começa a se mexer, aí, cara, é hora de levantar acampamento e sair andando. Porque você não quer ficar naquele lugar maravilhoso com a nuvem lá embaixo, longe de você. O nosso lugar é seguindo ao Senhor aonde Ele estiver. E Deus vai nos transformando. Se nós perseverarmos, persevera no teu casamento. Persevera, porque o casamento não é qualquer palavra, aquela disposable, não é descartável. Família não é descartável. Que nós possamos nos segurar e dizer, nós vamos perseverar para que sejamos maduros e completos. Com todos esses anos aqui e passando por várias etapas com vários filhos, eu tenho visto que quem gosta de começar um negócio e aí quando começa a ficar difícil joga fora, é criança ou não é?
mas que nós possamos perseverar. Eu não trago isso como uma coisa pesada, se você errou, porque todos nós erramos, mas eu quero trazer a palavra de Deus. Nós não podemos ser impedidos de trazer a palavra de Deus por causa de situações difíceis. E eu digo, antes de eu casar com a minha esposa, eu lembro que, afinal de contas, eu nunca fui casado antes, então não sabia como é que era, não sabia o que falar, o que não falar. E antes de casar, eu lembro que naquele momento romântico, eu estava ali abraçado com ela, daí eu olhei nos olhos dela e falei para ela: você é a mulher mais bonita que eu já vi na minha vida. Aí quando os olhos dela começaram a brilhar, aí eu falei, depois da Sandra Bullock. Aí aquilo tirou o brilho dos olhos dela. Aí eu penso, como é que a gente casou ainda depois disso? Mas eu achei tanta graça da minha brincadeira. Só que depois é que eu aprendi que não se brinca desse jeito nesses momentos. Mas eu casei, e aí onde a gente fala de propósito. E ela perseverou. E quando a gente está no propósito, aí não é nenhuma brincadeira dessa que estraga o propósito. E Deus cuidou. E Deus trabalhou. E nós temos chegado no momento onde a minha esposa diz: que gostoso que é de passar tudo que a gente tem passado até hoje junto. Nós temos podido crescer juntos. E o nosso sonho, o nosso desejo é continuar crescendo, como aquele casal que está 50 anos de casado, nós queremos estar celebrando nossos 50 anos de casado também, já com nossos filhos e nossos filhos dos nossos filhos. Como a minha esposa disse para eles: eu não sei como é que vai ser, mas eu quero de vocês 40 netos. Aí eles começaram a fazer a conta, e é isso que nós queremos, uma mesa comprida, com nossos filhos e os filhos dos nossos filhos ao redor da nossa mesa. Amém? 1 Coríntios capítulo 9. Primeiro de Coríntios capítulo 9, enquanto você vai encontrando aí, e eu louvo a Deus por essa igreja, porque como o pastor Evandro disse, foi um dos primeiros lugares que nós começamos a ministrar no Brasil, e é o último lugar que nós vamos estar ministrando no Brasil. Foi o lugar que Deus usou para nos desafiar a acreditar e a enxergar aquilo que Deus tinha depositado na nossa vida, porque nós não enxergávamos. Por isso agradecemos pastor Evandro, pastora Sandra, que não fosse a insistência dela, a gente tinha descartado totalmente aquela possibilidade do ministério, e Deus fez grandes coisas na nossa vida. Eu estava vendo aqui no louvor a Thaís, ela também foi fundamental no início, ela foi um instrumento de conexão, de oração, de trazer palavra à nossa vida, e nós não nos esquecemos disso, e também tantos vários irmãos que nós não temos como mencionar todos. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, diz o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Portanto, corro não como indeciso, combato não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. A coisa aqui é que ele está falando nesse texto, se você lê o contexto, que normalmente de praxe é o mais importante, o mais correto, ele está falando sobre aquilo que Deus o incumbiu de fazer, que é de ministrar, de servir, de pregar o Evangelho, como ele se fez de tudo para com todos, para que de alguma forma alguns venham a ser salvos. E então ele traz isso aqui. Ele traz essa comparação de correr num estádio, ele traz uma comparação de estar numa corrida, e nós tivemos vendo Olimpíadas há não muito tempo, e nós vemos em matérias, em reportagens, o cara não simplesmente fala:
eu quero aquela medalha. Eu vou me inscrever. Vai lá, se inscreve e sai correndo. A gente sabe que não é assim. E aqui esse texto está falando sobre o correr de tal maneira que alcanceis. Todo aquele que luta, em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. E a verdade é que nós, muitas vezes, amamos essa ideia de vitória, amamos a ideia de campanha de vitória, amamos as ideias de conquista, de vencer, e glória a Deus por isso. Quem que entra para qualquer coisa para perder? Mas o problema é que muitas vezes nós queremos alcançar, nós queremos ganhar, nós queremos vencer, sem fazer nada. E então nós ficamos, Deus, aqui está a minha oferta, eu quero ser um vencedor. E às vezes Deus, por misericórdia que Ele tem com a gente, Ele faz. Mas nós vemos que na maioria dos casos, se você quer, vai atrás. Né? De que maneira que nós vamos aqui, como Ele mesmo falou, de que maneira eu vou alcançar aquelas pessoas ficando sem fazer nada? Qual é o propósito que Deus nos tem chamado para este tempo em nossa vida? Qual o propósito que Deus tem para a sua vida? Pergunta, o que é que você está disposto a entregar para que aquele propósito seja alcançado? Esse texto está falando de que em tudo se domina, o outro texto fala de que se luta. Ele está falando sobre correr não como indeciso, ou seja, ele tem uma direção, ele tem um alvo, ele combate não sem um propósito, não como batendo no ar. Ele está indo, eu tenho uma imagem de um homem que está colocando esse texto como, eu estou vendo ali aonde eu quero chegar e é para lá que eu vou. E para chegar lá, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu não estou falando de simplesmente você colocar qualquer alvo. Nós estamos falando aqui daquilo que o Evangelho nos traz. E eu quero trazer aqui não somente, aqui ele está falando do propósito dele, ele falou, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ele está falando aqui daquele propósito que Deus colocou diante dele. E eu sei, né, eu vou estar falando um pouco daquilo que Deus nos está colocando no coração para fazer. Mas eu sei também de que não é chamado de Deus para todos largar todas as suas coisas, entrar num ônibus e ir para um outro lugar. Mas eu não venho para colocar um propósito na tua vida. Eu venho para perguntar qual o propósito que Deus tem para a sua vida. Quão interessado você tem estado em conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Ali onde ele fala que corro não como indeciso, eu confesso que nesses 7 anos, que, como disse, não foram fáceis, tivemos momentos bons e momentos difíceis também, mas toda vez que nós tínhamos um momento de grande dificuldade, nós chegamos a, vamos dizer, a jogar a toalha. Depois de 2 anos no Brasil, nós voltamos para os Estados Unidos e nós tivemos um momento difícil de ter que tratar com aquilo que nós tínhamos vivido aqui no Brasil, com todas as situações e etc. E outras coisas mais aconteceram lá que trouxeram mais desafios para o nosso caminhar. Só que em todo o tempo, Deus, naquele momento de joelho no chão, e Deus ia me ministrando e colocando, não acabou ainda o seu tempo ali. E para tudo isso eu precisava, sabe do quê? Eu não sei se eu já trouxe aqui nessa igreja, mas eu vou embora e eu levo esse pedacinho de tijolo. Esse pedacinho de tijolo aqui, eu encontrei há uns 10 anos atrás, uns 8 anos atrás, quando nós pedíamos, Deus, eu preciso de uma confirmação muito clara, para mim abrir mão de tudo que eu estou fazendo, largar todas as coisas, pegar nossas malas e ir em destino ao Brasil, sem saber para onde, nem o que fazer, não vou, mas não vou mesmo. E com 4 filhos naquela época, e olha que na época só tínhamos 4. Então eu disse, e eu trabalhava naquela época na construção,
Então eu estava trabalhando e aquilo na minha cabeça, e nós oramos e esperávamos no Senhor por 1 ano e meio, foi mais ou menos. Então, por fim, nos últimos meses daquele tempo de oração e espera, eu estava trabalhando e eu tinha na minha cabeça: Deus, quando é que o Senhor vai confirmar isso? Apesar de que Deus já tinha falado de várias formas. Então eu estava trabalhando, ali em volta da casa nós estávamos fazendo um acabamento, e ali era tudo, né, como vocês veem, né, ou já foram, conhecem, muita grama ou terra. Naquele lugar tinha mais terra do que grama. Então no final do dia eu estava recolhendo os materiais, pegava as ferramentas, nós íamos guardando. Então, no momento que eu pensei: quando é que o Senhor vai me mostrar? Eu olhei para o chão para pegar mais alguma coisa, e ali enterrado naquela terra, eu encontrei um pedaço de tijolo. E não tem nada demais no tijolo em si, só que quando eu olhei, estava esse tijolo coberto de terra, só que tinha uma parte que estava mostrando, que diz Brasil. E aí eu falei: não pode ser. Peguei, tirei do chão, limpei bem, comparei com aquela casa, não era. Comparei com o vizinho, né, porque não tem muro de separação, também não era. E eu pensei: mas como é que isso aqui podia estar no chão, onde eu estou trabalhando, do lado do meu pé, na hora que eu estava perguntando para Deus? Então eu peguei, limpei bem, coloquei no meu bolso, eu falei: é para o Brasil que nós vamos. Cheguei em casa e nós começamos a dar andamento no processo. E toda vez que eu comecei a correr como indeciso, toda vez que nós passamos por uns perrengues duros, toda vez que nós começamos a questionar a nossa vida, o nosso tempo e o nosso propósito, eu tinha que voltar para o meu quarto, abrir a minha gavetinha e tirar isso da gaveta. E lembrar de que Deus nos chamou com um propósito. E nós vamos continuar. Ai de nós jogarmos a toalha porque está difícil. Nós somos daqueles que perseveram. Nós queremos ser daqueles que se perseveram e alcançam aquilo para o qual fomos sido chamados. E foi uma situação muito difícil, e não com poucas lágrimas, nós decidimos voltar ao Brasil. E foi então que, a partir daquele momento, que parece que quase eu vejo Deus com um sorriso dizendo: agora você está pronto. Depois de apanhar bastante, depois de ser moído, depois de morrer um pouquinho mais, e ainda assim dizer: eu quero continuar. E aí nós começamos a ver que Deus começou a abrir portas, através de portas, atrás de portas, sem fazermos força alguma. E aí começamos só a caminhar, a caminhar, a caminhar. E glória a Deus, e isso eu quero trazer para nossas vidas. Eu não sei porquê, não está aqui, sinceramente, na palavra, mas eu quero trazer isso para a sua família. Não jogue a toalha por causa de uma coisa temporal que você está vivendo hoje. Não jogue fora. Não somente o casamento, não somente filho, pais, mas um relacionamento. Meu Deus, quanta gente na nossa vida a gente joga fora por não dar o braço a torcer a conversar de novo. E eu já trouxe isso no passado. Que seria do meu relacionamento hoje com o meu irmão, como eu já preguei aqui nessa igreja, com o meu irmão sentado ali atrás? O que seria do nosso relacionamento hoje se um não tivesse dado o braço a torcer e dizer: meu irmão, me perdoa? Uma palavrinha tão pequena, mas tão difícil de sair da nossa boca. E por causa de uma palavrinha tão difícil de ser proferida, a gente profere todo tipo de palavrão e maldição. E a gente sabe que não presta, mas sai. Mas falar me perdoa não sai de jeito nenhum. Mas quando sai, e sai com graça e com favor de Deus, isso faz positivamente um estrago nos ouvidos daquele que o recebe. E que nós possamos segurar disso e não trocar pessoas pelo nosso orgulho
ou às vezes pela nossa própria insegurança, com medo de rejeição. Não importa. Se é isso que Deus tem colocado no teu coração, que você precisa fazer, faça. Depois Deus trata com ele, se a outra pessoa não aceitar. Mas nós devemos, se você não quer dar o braço a torcer para outra pessoa, dê o braço a torcer para Deus. Porque se você não dá o braço a torcer para Deus, não tem problema, sabe por quê? Deus tem a vida inteira para tratar contigo. Você não tem a vida inteira, você não tem a eternidade para tratar, mas o Deus tem todo o tempo do mundo. Não é esse o caso de Jonas? Ah, não quero ir. Não quer ir? Tá bom. Vai, corre. Vou contar até 10. Vai correndo e se esconde bem escondido. Aí Deus vai atrás, e Deus cuida, e Deus trata, e Deus faz. No final das contas, para onde foi Jonas? Para o mesmo lugar que Deus falou. Vai. Que nós possamos, então, nos dobrar àquele que é Rei dos Reis. Nós estamos falando aqui nessa canção, o que era? Tudo é teu. E eu pensava, eu realmente gostaria de crer no meu coração que ainda assim, na minha vida hoje, onde parece um processo cirúrgico, algumas coisas que estão acontecendo hoje na nossa casa, na nossa família, eu gostaria de acreditar que na minha vida fosse tudo de Deus. Mas nós sabemos que quanto mais do meu tudo eu entrego para Deus, porque a gente sabe, sejamos sinceros entre nós, que quando eu digo meu tudo, nem tudo não é tão tudo assim, né? Mas quanto mais desse meu tudo eu entrego para Deus, mais desse tudo Ele entrega para nós. A gente fica nesses papinhos, né? Até hoje, eu nem converso mais quando alguém fala de qualquer sábado. Sábado é sábado, sábado é domingo. E, cara, a gente não está mais na época da lei. Se você vê na graça, qual dia é consagrado para Deus? É só ler, começa em Mateus ali, no Sermão do Monte, quando Jesus começa a falar. Qual dia que é de Deus? Não é nem sábado, nem domingo, meu amigo. É todo dia agora é de Deus. Todo o teu tempo é de Deus. Ai, meu dízimo é 10%, é depois de imposto, ou depois de antes de imposto. Cara, na época da graça, não é nem 10, não é nem 20. Tudo que você tem é teu. É de Deus, é o que a música diz. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu, Senhor. Tudo que eu tenho é teu, Senhor. E que nós possamos viver desse jeito. Meu Deus, 6 filhos, você é louco. Não sei, de repente sim. Nenhum louco reconhece que é louco. Mas o difícil não é ter 6 filhos. Difícil não é crer que eu possa manejar, administrar 6 filhos. O difícil é crer de que Deus vai cuidar de cada um dos meus filhos, ou não é? O difícil não é largar tudo e ir para o outro lado do mundo. Isso daí qualquer um faz. É só abrir na internet, tem um monte de blog de gente que faz isso com mochila nas costas. O difícil é crer de que é isso exatamente o que Deus quer que eu faça, e quando passe um momento difícil, de continuar perseverando, de que Deus me quer aqui e é aqui que eu vou ficar. Se alguém está incomodado, Satanás, então você sai, porque eu vou ficar. Isso é que é difícil, não é? O mais difícil para nós, no final das contas, é realmente acreditar em Deus, no final das contas. O mais difícil é acreditar de que Deus tem o poder de transformar a minha casa, apesar de tudo. Ah, mas eu convivo com essa mula aí faz 10 anos. Mas se aquela mula não muda, de repente, ele não muda porque você não está mudando. É ou não é? Você vê que lá em Gálatas, eu posso estar errado, não vou procurar assim não, é 4,19, se eu não me engano. Não coloca aí, senão eu vou passar vergonha. Eu acho que é Gálatas 4,19, onde Paulo vai dizer: meus filhinhos, por quem eu sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Glória a Deus, eu estou bom de Bíblia hoje.
meus filhinhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. A maior dor é o quê? É para que eu seja feliz? Não. A maior dor é para que eu consiga mais um investimento? Não. Infelizmente, nós estamos correndo com um alvo, muitas vezes, como indecisos, porque estamos investindo tanto nas coisas terrenais. Não que seja mal, só que isso não é o alvo. Ter uma casa, 2 casas, 10 casas. Eu conheci um senhor lá nos Estados Unidos que tinha 200 propriedades. O problema não é a propriedade em si, porque o dinheiro, o recurso, isso é um benefício, e pode ser um benefício para o reino de Deus também. O problema é quando isso se torna o alvo. Aí é uma desgraça na tua vida. Que Deus prospere a cada um de nós aqui muito, mas que isso não seja o alvo. Que isso seja nada mais que o benefício, mas que o alvo seja de que cada pessoa, de que a minha família, de que meus filhos, os filhos dos meus filhos, que as pessoas com quem entramos em contato, quando olhem para a nossa vida, eles possam dizer: eu enxergo a Cristo na sua vida. Ai, que gostoso! Você já ouviu alguém falar: nossa, quando eu entro na tua casa eu fico tão em paz? Você já ouviu alguém falar: nossa, conversar contigo é tão diferente? Que Cristo possa ser visto na sua vida. Aí está a maior bênção. Aí está a nossa maior felicidade como povo cristão. 2 Timóteo, está vendo? Depois do orgulho vem a ruína, né? Estou bom de Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Diz o seguinte: nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Olha que versículo tremendo. Com isso eu quero chamar minha esposa. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida. Quem? O soldado em serviço se embaraça com o negócio dessa vida. Eu lembro de uma passagem de um desenho, onde o gato fala para a menina fala: para onde eu devo ir? E o gato diz: bom, depende de onde você quer chegar. Ela diz: não importa. E o gato diz: então não importa que caminho você vai levar. Mais ou menos assim. Se você não sabe aonde você vai chegar, então qualquer caminho realmente importa. Se você não sabe o que você quer para o seu casamento, realmente qualquer coisa serve. Se você não sabe para onde está indo a tua família, realmente de qualquer jeito está bom. Se você não sabe para onde Deus está colocando a tua vida, o que o Evangelho traz para a tua vida hoje, não estou nem falando de mudança, estou falando para o nosso viver cristão. Se você não sabe o que Deus espera de ti para hoje, para amanhã, então realmente a gente faz de qualquer jeito. E a gente faz de qualquer jeito de que maneira? Somos esses soldados que se embaraçam com o negócio desta vida. Nós colocamos uma mochilona nas nossas costas. E aí estamos como um soldado. Eu vou. Não vai nada. No começo, até que está bom. Não é? A gente coloca ali 5 quilos, 10 quilos nas nossas costas e a gente até vai. Por um tempo. Só que essa coisa do embaraçar-se com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, cara, se tu continuar com essa coisa nas tuas costas, não vai muito longe. Mas não vai mesmo. Minha esposa tinha alguma coisa para compartilhar?
Eu senti desde semana passada uma palavra para hoje e eu não sabia o que Fábio ia pregar. E eu não comentei com ele até hoje. E quando a gente foi conversando da mensagem, eu falei, eu sinto que eu tenho algo para compartilhar que eu acho que encaixa exatamente nesta mensagem. E é um testemunho da minha vida de um embaraço que o Senhor me revelou e que continua tratando a minha vida. Quando casamos, estávamos morando no Japão, foi onde nosso primeiro filho também nasceu. E eu já tinha sentido chamado por Japão desde 16 anos de idade. Fábio também sentiu o chamado do Senhor no Japão. Então, na época que casamos, eu imaginava que estaríamos a vida toda no Japão. Eu não sabia da grande jornada que Deus tinha preparado para nós até voltar para o Japão agora. Então, aí foi que fizemos chá de panela, e depois, quando vinha Joshua, chá de bebê, e tínhamos a nossa casinha, apesar de ser alugada, mas gostávamos muito, porque casa era muito difícil, todos os nossos amigos viviam em apartamentos, e nós tínhamos casa, e o Senhor tinha dado tudo o que precisávamos, sem a gente gastar muito de recursos financeiros. Tínhamos ganhado móveis e tal, já tinha a casa bem montada. E eu senti, num certo momento, quando Joshua era bebê, eu senti Deus me desafiar a pedir para Ele, em oração, revelar para mim os embaraços que tinha na minha vida. E meu irmão, minha irmã, é uma oração que Deus gosta muito de ouvir de nós, e Ele adora responder também quando pedimos realmente com o coração aberto. Então eu lembro até hoje, uma tarde que eu fiz esta oração, eu pedi para Deus me revelar, até vou me emocionar, porque quando Deus fala com o nosso coração, é diferente. Quando entendemos que é uma palavra de Deus, traz vida, ainda que seja uma palavra dura. E eu senti Deus falar para mim uma só palavra. Eu não ouvi com meus ouvidos, mas eu escutei muito forte no meu coração. Materialismo. E eu fiquei admirada. Falei, materialismo? É o que eu menos esperava. Mas Deus está falando comigo mesmo? Será que eu estou ouvindo certo? Materialismo? Eu sou aquela menina que nunca gostava de shopping, que nunca se importava com roupa de marca, tudo que eu tenho é usado, nunca me importava com nada disso. Como que vai falar para mim de materialismo? Eu não sou aquela pessoa, não. Aí foi passando o tempo e Deus foi revelando para mim de como eu estava apegada as minhas coisas. Pode ser que não tinha aquele valor do que eu tinha tirado do meu bolso, mas que eu tinha um apego às minhas coisas. E isso não importa o valor que tem material. Era o apego às coisas sentimentais que tinha ganhado no chá de panela, chá de bebê, aquelas coisas e tal. E aí, depois de um tempinho, Deus começou a mexer tanto no coração do Fábio quanto no meu, que a gente ia deixar o Japão, que Ele ia nos levar para longe por um tempo. E eu comecei a olhar a nossa casa e falei, Senhor, não pode ser. Porque isso tudo, a gente nunca vai conseguir montar de novo se a gente abrir mão. Aí, não foi um momento, mas foi um processo que Deus foi falando para mim. Olha bem ao teu redor. E eu olhava e Ele falava para mim, quem foi que deu tudo isso para vocês? E eu falei, Senhor, foi Tu. Aí Ele foi falando, então, você não acha que eu posso fazer isso novamente? Não posso te dar outra vez? Aí eu comecei a falar, é verdade, Senhor, pode. Aí, aos poucos, fui abrindo mão. Foi no outro ano que deixamos o Japão, tentamos mudar para os Estados Unidos. Tínhamos um pequeno recurso de ter vendido nossas coisas e tal. Chegando lá, não deixaram o Fábio entrar por problema de visto. Mandaram ele de volta para o Japão. Passamos por um ano
de muita dificuldade. Viajando para lá e para cá, ele não conseguia emprego, não conseguia visto para os Estados Unidos. Deus, e eu reconheço que foi mesmo a mão de Deus, nos levou ao ponto de perder absolutamente tudo. Tudo mesmo, até que chegou o dia que não tínhamos nem o que comer. E Deus foi provendo isso também. Eu não posso contar todas essas histórias. Mas eu lembro de ter reclamado naquele momento com Deus. Mas, Senhor, se era para permanecer no Japão, por que não nos deixava em paz? A gente estava tão bem, a gente tinha nossa casinha, a gente tinha tudo que precisava e aqui estamos sem nada. E Deus falou para mim de novo, se eu tinha dado aquela vez, eu não posso te dar de novo? E aí a gente foi vendo em pequenas coisas, Deus provendo. Aí, no tempo dele, nos levou para os Estados Unidos, proveu tudo que a gente precisava outra vez. E ele me lembrou, quando já tinha a casa montada, sem a gente gastar nada, nada mesmo. Não falei que eu podia dar tudo outra vez? Aí passou mais alguns anos e Deus pede para a gente abrir mão tudo de novo, largar tudo, vir para o Brasil. E aquela vez não foi tão difícil. Ainda foi um pouco difícil, mas eu já tinha no meu coração que se Deus deu para nós uma vez, se Ele deu 2 vezes, Ele vai poder dar. E então viemos, não foi tão fácil nem tão imediato, mas montamos tudo aqui e agora estamos nesse processo de ter largado tudo de novo. Estamos agora apenas com algumas malas, indo embora do Brasil sem nada. E eu tenho essa certeza no meu coração, mas o que eu quero trazer com esse testemunho? Não se deixe apegar às coisas deste mundo. Eu senti do Senhor que esta palavra era para alguém que está aqui nesta noite. Investimos tanto da nossa vida, do nosso tempo, dos nossos esforços para coisas que não têm nenhum valor eterno. É para estar muito, muito bem acomodados aqui e esquecemos que a nossa vida aqui, nesse mundo, nesta terra, é assim. Muito rápido e acabou. E temos toda a eternidade que nem podemos imaginar. Estamos realmente investindo na eternidade, em coisas que têm valor eterno? Nossos filhos têm valor eterno. E muitas vezes estamos investindo tanto em nos acomodar com coisas materiais que estamos perdendo nossos próprios filhos. E as almas de muitas pessoas ao nosso redor também têm valor eterno. Onde é que estamos investindo o nosso tempo, as nossas vidas, os nossos esforços? Às vezes estamos tão cansados, tão estressados, porque estamos tão embaraçados com as coisas do mundo, que não temos nem como pensar em coisas eternas. Então é essa palavra que eu queria trazer como embaraço que Fábio está ministrando. Vou devolver. Amém. Então, continuando com esse caminho, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12 diz o seguinte: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deixemos de lado, aqui está dizendo, todo o embaraço, todo o entulho, todo o peso, vírgula, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quanto ao pecado, nós já sabemos que tanta coisa que nós precisamos
simplesmente esse texto que está dizendo, deixemos. Colossenses vai falar sobre despojar dessas coisas, capítulo 3, despojar da maledicência, despojar da ira, despojar da mentira, e eu adiciono coisas que nós vivemos no mundo de hoje, despojar, tirar, se despir disso, se despojar da pornografia, se despojar desses pensamentos que nós estamos cultivando, se despojar das possibilidades malignas que o inimigo coloca na nossa cabeça, sabendo que vai de contra a palavra de Deus, despojar-nos da ambição sórdida, da ganância sórdida que muitos de nós vivemos, despojarmos de todas essas coisas, e não somente disso, mas também de todo o embaraço. Tem coisa que a gente fala, mas não é pecado, e são coisas que vão tomando mais da nossa vida, e tomam mais do nosso tempo, e vai tomando de nós, e vai tomando de nós, e se torna uma mala pesada sobre nossas costas. E quando nós vamos ver, nós nos tornamos um povo infrutífero para o reino de Deus. Nós não gostamos, mas tem tantos textos que falam sobre a pá que já está ali, sobre aquele galho que não produz e é cortado. E tem tanto texto duro que a gente não gosta, a gente não é muito fã desses textos, né? Mas que nós possamos deixar todo o embaraço na nossa vida. Não significa agora então cancela tudo. Tem tido coisas que eu tive que cancelar, coisas importantes que eu tive que cancelar porque estavam se tornando um embaraço na minha vida. Não um pecado em si, mas um embaraço. Mas no final das contas, sabe o que eu tenho descoberto para a minha vida? De que do pecado acho que não tem segredo aí. Vamos colocar então, já compreendemos. Vamos falar de embaraço. Nós andamos às vezes tão embaraçados com as coisas desta vida e deste mundo, que nós pensamos, não é nada. Essa coisa eu aguento, eu ainda consigo administrar. Mas sabe o que eu tenho percebido para mim na minha vida? Esse embaraço tem se tornado um grande pecado. Sabe por quê? Porque me impede de ser aquilo que Deus quer que eu seja, de alcançar e caminhar e trilhar o caminho que Deus quer que eu trilhe. E sabe por que eu continuo com todo esse embaraço, tentando caminhar com uma mochila pesada nas minhas costas? Porque na hora que eu tiro, e eu vou ver o que é que tem lá dentro, sabe o que é que tem lá dentro? São coisas que eu quero para mim. Quantas coisas a gente diz, não é para os meus filhos, é teu filho nada, é para você. Quanta coisa eu digo, mas é para, sei lá, para minha família, é para tua família nada. Você sabe que é para você. Quanto embaraço a gente tem na nossa vida, porque é para agradar o eu. E é quando o eu, então, se torna o rei dos reis no nosso coração. É o eu, o grande controlador das minhas decisões, e se torna o eu, o grande motivador da decisão final na nossa vida. E enquanto nós vivemos o nosso eu trago de novo, não sei porquê, aquela situação que eu tive com meu irmão, onde nós ficamos 4 anos sem se falar. E depois que eu descobri, ou Deus me mostrou bem claramente, eu compreendi, de que o meu eu estava muito grande ainda, eu coloquei de lado, eu me reconciliei com ele, eu mal sabia tudo aquilo que Deus podia fazer através da vida dele. E muitos de vocês conhecem ele, né? Não é, pastor? Ele não tem sido uma bênção? Ele foi uma bênção na vida de muita gente e na minha própria vida. E quantas pessoas nós deixamos de um lado porque nós não nos permitimos dar um passo de fé em direção a pessoas. Aquele primeiro texto, e aí eu vou terminando, em Coríntios, quando ele estava falando sobre correr a carreira, como eu disse, aquela carreira era para alcançar vidas. Nós falamos, minha vida é tua, Deus, eu quero viver para ti, para o Evangelho, e o Evangelho se trata de vidas salvas. E nós deixamos vidas acorrentadas num quartinho escuro no nosso coração. Então eu quero trazer aqui, se Deus tem te chamado para uma missão bem específica, vá. Mas mesmo uma missão que seja do outro lado do mundo,
O foco é o quê? Vidas. E que nós possamos nos focar nessa missão de vidas a partir de agora. Nós possamos, que o Espírito Santo nos traga a memória nesta noite. Vidas, pessoa, um irmão, uma irmã, um amigo, um parente. Que você sabe que Deus está mostrando, que está esperando você ser um missionário na vida dela. E que nós possamos responder a esse chamado do Senhor. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos use a cada um de nós para ser um missionário na vida de uma pessoa que seja, começando hoje. E você sabe quem é essa pessoa, senão Deus não teria trazido essa mensagem. E que Deus te use, que o Senhor te unja com poder e te dê a graça poderosa que vem dos céus. E esse amor incondicional, seja você que foi o causador do problema ou você foi a pessoa ofendida, que você possa dar aquele passo e da sua vida esteja fluindo esse amor de Deus. E esse amor que tudo transforma, esse amor que tudo reconcilia. Em nome de Jesus. Agora eu quero pedir para o irmão colocar o vídeo. Eu vou aqui rapidamente mostrar então o vídeo. Nós estamos dia 25 agora, semana que vem, domingo, nós estamos começando o nosso primeiro passo, indo para o Japão. Nós vamos passar uns 3 meses talvez nos Estados Unidos com a igreja lá, com irmãos e com família. E depois disso nós vamos estar indo para o Japão. O Japão, muitas pessoas não sabem, é um país onde a grande maioria segue uma crença, uma religião chamada o Shintoísmo. E menos de 1% são cristãos. Não é um país que tem perseguição, como algumas pessoas pensam. Você é livre para pregar o evangelho, você é livre para construir uma igreja, uma capela, colocar uma cruz. Não significa que vai acontecer ou vai funcionar. E, apesar de toda a liberdade que existe, somente 1% cristão. E o Japão já foi conhecido também como o cemitério dos missionários no passado. E nós sabemos que não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil e não é um trabalho rápido. E o nosso foco, ao final, vai ser ir para uma cidade chamada Nagayocho. Se você gosta de orar por missões, lembre-se dessa palavra, Nagayocho. É uma cidade de uns 45 mil habitantes, mais ou menos, e não tem igreja nenhuma. E o nosso foco é exatamente esse, de ir para lugares ainda não alcançados. E não vamos estar sozinhos, porque nós vamos ser uma igreja com 8 membros. Sozinhos não vamos estar. Mas, se você se lembrar, ore por isso. Deu certo aí? Tá bom, então. Então, pode soltar. Uma das perguntas que mais ouvimos é: por que o Japão? Por que o Japão precisa de missionários? Eles são ricos, são prósperos. O Japão é a 3ª maior economia do mundo. O que a maioria das pessoas não sabem é que o Japão é um dos maiores grupos de povos não alcançados do mundo. Embora o Japão seja materialmente um país bem-sucedido, espiritualmente é um país muito pobre.
O Japão tem uma das maiores taxas de suicídio do planeta. Por ano, cerca de 25 mil pessoas tiram suas próprias vidas. São 70 pessoas por dia, 3 pessoas a cada hora cometendo suicídio nesse país. O suicídio é a maior causa de morte entre crianças e adolescentes. 11% dos japoneses gostariam de nunca ter nascido. 85% dos jovens se perguntam da razão de sua existência. Os pais trabalham tantas horas por dia que seus filhos muitas vezes somente os vê por apenas 1 hora por semana. Este é um povo órfão de pais, é um povo órfão de referências. Homens e mulheres estão crescendo sem identidade. Muitos japoneses experimentam a falta de esperança como uma realidade quase que constante em suas vidas. Por ser um país que não expressa livremente as suas dores e crises interiores, milhares se isolam da sociedade, sem pedir ou receber apoio, sem saber a quem clamar. Há uma desesperança no Japão que só pode ser superada pelo Deus que os criou, o Deus que dá propósito para a vida. Jesus disse: levantai os olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. Francisco Xavier disse que os japoneses eram algumas das pessoas mais interessantes que ele conheceu no mundo. Os japoneses são incrivelmente inteligentes, criativos, bem-humorados, receptivos. É um povo com atenção aos detalhes e empenho pela excelência. Há tanto talento e tanto dom, há tanta coisa incrível neste povo. E apesar de oferecer muitos desafios, a Terra do Sol Nascente oferece oportunidades para muitas frentes missionárias. Entre os países abertos ao Evangelho, o Japão é o país menos evangelizado do mundo. Este país tem a 10ª maior população do mundo. 79% dos japoneses, quando perguntados se tivessem que escolher uma religião, expressaram interesse no cristianismo. Contudo, das 692 grandes cidades, 86 têm apenas uma igreja e 10 não têm igreja alguma. Existe uma média de apenas um missionário para cada 56 mil habitantes. O Japão já foi chamado, no passado, de cemitério de missionários. Contudo, Deus não se esqueceu deste povo. Mas qual é a resposta? É claro que Jesus é a resposta. É claro que Jesus é a fonte de esperança. É claro que Jesus se importa com este povo. Mas a única maneira que eles conhecerão a Cristo é se você vier. Se você disser sim. Jesus disse que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Precisamos de professores, precisamos de atletas, precisamos de artistas. Por que você não utiliza os seus dons e talentos para alcançar este povo? Para alcançar uma nação que está a ponto de experimentar um novo despertar. O apóstolo Paulo diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Você ainda está se perguntando por que o Japão? Na verdade, a pergunta deveria ser: por que não o Japão? Nós temos aqui uns cartões de oração que tem a foto da nossa família com nossos nomes aqui e tem o site onde vamos estar postando sobre a nossa jornada, motivos de oração, notícias do que Deus está fazendo, e etc. Então, não temos muitos. Eu gostaria de entregar para todos que gostariam de assumir o compromisso de estar orando por Japão e por nossa família nesta missão. Agora eu vou entregar para o pastor. Glória a Deus. Amados, o Fábio pregou e ele ainda não orou por nós. Eu quero ainda orar por ele. E eu queria que eu orasse porque nada acontece por acaso. E essa ministração, eu tenho a certeza que ela alcançou muitos corações aqui. Amém?
E ele falou sobre família, sobre casamento, sobre perdão, sobre vocês não serem apegados às coisas desse mundo, e falou sobre missões, o que a gente tem falado muito desde o início do ano, sobre a nossa missão de pregar o Evangelho para as pessoas. E eu me lembro que em janeiro eu lancei um desafio, que esse ano você pregasse o Evangelho para pelo menos uma pessoa e levasse essa pessoa até o batismo. E hoje ele falou de que você seja um missionário na vida de uma pessoa. Então eu creio que nada acontece por acaso, porque o Espírito Santo está aqui, está ministrando nas nossas vidas. Amém? Então, eu queria que você, meu irmão, queria que você ficasse de pé. Primeiro, fique de pé para que a gente ore. E eu quero que o Fábio ore por nós, como igreja. E feche os olhos agora, porque eu quero que você levante sua mão. Vamos fechar nossos olhos e pense em tudo aquilo que foi ministrado. Se você se enquadra em alguma destas coisas, se a tua família tem sido assolada pelo diabo, se talvez na sua casa já estão pensando em entregar a toalha, ou jogar a toalha, como ele falou, se você talvez tenha entendido que você é uma pessoa muito apegada às coisas materiais, e você precisa hoje falar para Deus: Senhor, me ajuda a me desapegar às coisas materiais. E não ser avarento, preso. E reconhecer que tudo vem de Ti. Tudo. E que tudo pertence a Deus. Não é só 10%, é tudo. Nós devemos ao nosso Deus. E se você tem entendido que você precisa ser um missionário hoje, e não tem sido, que você possa também reconhecer isso e pedir para Deus te ajudar. Amém? Então, eu queria que ele orasse por essa situação. De olhos fechados ainda, se você quer pedir hoje para o Senhor ter misericórdia da sua vida em uma dessas situações, levanta a sua mão no seu lugar e vamos orar. Senhor Deus, nessa noite nós nos achegamos diante de Ti, reconhecemos que somos necessitados, somos pobres e nus, como diz a Tua palavra. Ninguém é melhor do que ninguém nesta noite. E todos nós, diante dos Teus olhos, estamos nus. Por isso, sem nada para esconder, sem nada para nos justificar. Mas eu quero, Pai, em nome de Jesus, de que o Teu Espírito agora, nesta noite, nos ministre aos corações e que Tu nos ajude a cada um de nós a parar de apontar dedos, a parar de lançar setas com as nossas bocas, proferir maldição e desgraça e profetizar destruição na nossa própria família às vezes. Senhor, nos perdoa porque temos sido em muitas situações temos sido tolos com a maneira que conduzimos nossos pensamentos, aquilo que alimentamos dentro de nós, em nossos corações, raízes de amargura que somente contribuem não em nada para a expansão do Evangelho, mas para a destruição do próprio testemunho de Cristo nas nossas vidas. Por isso, Deus, nessa noite eu quero fazer uma oração de misericórdia e apelar, Senhor, a Teu coração misericordioso, porque quantas vezes, Senhor, olhamos para Cristo, para a beleza de Cristo, e a Tua palavra que diz que o Senhor nos amou de tal modo
mas nos amou tanto que nos entregou seu próprio Filho para morrer por nós. Quem somos nós? Senhor, olhando para dentro nesta noite, quem somos nós para que os teus olhos se coloquem na gente e tenha qualquer amor por nós? E é por isso que te louvamos, e é por isso que te adoramos, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor não desistiu de cada um de nós. Apesar da gente, o Senhor não desistiu. Obrigado, Senhor, pela tua paciência. Obrigado, Senhor, por essa maravilhosa misericórdia. E eu oro, Senhor, nesta mesma misericórdia tua e paciência, que tu nos perdoe as nossas ações, a nossa conduta e as nossas reações. E não temos demonstrado nada de perseverar como um cristão. Não temos mostrado nada de seguir um caminho, não como um indeciso nesse caminhar. Senhor, eu te peço em nome de Jesus para que tu venha e nos preencha com esse poder, essa preciosa graça, e comece a tirar toda essa sujeira, todo esse pecado, todo esse embaraço, toda essa carga, todo esse eu que está dentro de nós, que faz com que nos apeguemos a coisas imundas, que faz com que nos apeguemos à própria destruição, às vezes dentro da nossa própria casa. Senhor, eu oro por restauração. Eu oro, Senhor, para que tu mude o coração daquele marido, daquela mulher. Senhor, mude o coração daquele filho. Senhor, muda o coração daqueles pais. Senhor, muda o coração daquela pessoa. Em nome de Jesus, porque nós não podemos, como aquela mulher, Senhor, que foi na porta do juiz e batia e pedia justiça. Senhor, nessa noite continuamos a orar e te pedimos, Deus, clamando para que tu te levantes do teu trono e comece a agir em favor do teu povo, porque é um povo sofrido, porque há um povo ferido, e às vezes nas nossas próprias feridas nós reagimos como um animal. E é por isso que eu oro, Pai, para que tu comece a curar nossas feridas. Senhor, levantamos nossas mãos como um sinal de rendição. Nós precisamos de ti. Porque se tu não o fizer, Senhor, se tu não o fizer, quem o fará? Senhor, se tu não guardar a minha família, que seguro, que dinheiro, que proteção, Senhor, guardar a minha família lá do outro lado do mundo. Senhor, se a provisão não vier de ti, para que vamos querer ajuda um do outro? Senhor, reconhecemos nessa noite que tudo vem de ti. Reconhecemos que a reconciliação vem de ti. Reconhecemos, Senhor, que quando a tua palavra diz do coração do pai se converter aos filhos e o coração do filho se converter aos pais, isso também vem de ti. Senhor, aquele coração pródigo, aquele esposo pródigo, aquela mulher pródiga, aquele filho pródigo, se não for a ação do teu Espírito para fazer com que ele ou ela caia em si, quem o fará, Senhor? Por isso, Pai, aí onde eles estão, não sabemos onde eles estão nesse momento que estamos aqui clamando por eles. Podem estar ali como filho pródigo, tentando compartilhar sua vida, seu alimento com os porcos. Mas, Senhor, nesta hora nós queremos clamar para que tu venha resgatar aquela vida em nome de Jesus. Antes que os nossos irmãos deem um passo de fé para a reconciliação, que o teu Espírito já tenha feito a obra no coração daquela pessoa. E nós sabemos que a tua palavra, ela não volta vazia. Assim como aquele filho pródigo não foi criado, ele não foi criado para viver no chiqueiro. E é por isso que ele vai cair em si, em nome de Jesus. Por isso profetizamos, clamamos e declaramos que aquela vida voltará. E dizer aos infernos,
dizer para Satanás de que nós não temos desistido daquela pessoa. Eu não vou desistir do meu casamento. Satanás, escuta bem aqui, nós não vamos desistir da nossa família. Por isso, tira tuas patas imundas da mente dela e do coração. Tira tuas patas imundas da nossa casa, porque nós não temos desistido, e o Senhor Jesus com certeza não desistirá e nem se adormecerá aquele que cuida da minha casa. Senhor, louvado seja o teu nome, e queremos dizer nesta noite que cremos em Ti, cremos na restauração e cremos na salvação dos nossos entes queridos. Ajuda também, Senhor, nos ajude em nossa incredulidade. Em nome de Jesus é que clamamos, Deus, nessa noite. Amém.